Persona em Foco de hoje tem como convidada especial a atriz Denise Del Vecchio, que está prestes a completar 50 anos de carreira, com mais de uma centena de trabalhos no teatro, cinema e televisão. Para entrevistá-la, estão conosco Alcides Nogueira, autor de teatro e de novelas, e a atriz Tuna Dweck, dois amigos e colegas de trabalho da Denise. A Denise é uma pessoa que ela faz parte da minha vida. Eu brinco muito, né? Bertolt Brecht tinha a Helen Weigel, eu tenho Denise Del Vecchio. Eu acho que é uma atriz que fez parte da minha trajetória e eu tenho uma dívida muito grande com a Denise, que foi a primeira grande atriz mesmo que acreditou na minha dramaturgia. Embora ela seja bem mais nova do que eu, aconteceu isso. E é uma amiga do coração, né? É uma amiga do coração. E hoje, aliás, eu vou estar com duas grandes amigas, né? Tuna Dweck e Denise Del Vecchio. Bom, eu conheço desde o final dos anos 70 pelos trabalhos dela, mas de conhecer mesmo foi na Lua de Cetim. Eu saí acabada do espetáculo, assim, no estado de emoção, assim, eu saí em estado de graça e eu tive que pular em cima dos atores, beijar, abraçar, então eu a conheço desde aquela época. E eu escrevi a biografia dela, então acho que é uma relação de amor, de admiração, de respeito, é uma relação visceral, uma relação muito, muito profunda que eu tenho com a Denise. Denise Del Vecchio. Ok, Denise, Tuna, Alcides Nogueira, obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você. Tuna, você começa? Eu começo, eu confesso que eu tô emocionada, nervosa, porque eu tô rememorando um pouco a emoção que foi todo o processo de prospecção e de entrevistas e de remexer os baús da vida da Denise. Queria rememorar alguns trechos, algumas coisas, e como aqui acho que todo mundo é cinéfilo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a influência do cinema na tua escolha profissional. Dê, por favor. Esse momento do nosso encontro foi muito importante mesmo. E com relação ao cinema, é uma coisa que vem da minha mãe, de quando eu era criança. A mamãe era maluca por cinema. E ela queria ir para o cinema e tinha um certo controle lá em casa, não sei se era meu pai que controlava, mas não podia sair. Aí ela me levava junto para assistir os filmes. E eu tinha que mentir a idade, porque não podia entrar, era proibido. Aí eu me lembro, a gente foi assistir a Viúva Alegre. Eu lembro e a mamãe contou também. Ela me levou para assistir a Viúva Alegre e era proibido, só podia entrar maior de 5 anos. E eu tinha 3. Então ela ficou em casa me ensinando a fazer assim. Quando ele te perguntava, você fala, quantos anos você tem? Você fala, 5. Quantos anos você tem? Você fala, 5. Aí, tá bom. Aí fomos lá no cinema. Falei assim, quantos anos você tem? Eu falei, 5! E é daí que veio meu amor pelo cinema e sempre foi minha mãe que levou a assistir Médico Monstro. Me lembro que quando ela me levou para assistir o Médico e o Monstro, eu não dormi uma noite inteira, descobri que era filme de terror. Mas, enfim, essa coisa foi da minha mãe. Minha mãe, que é viva até hoje, mamãe tem os seus 90 anos, a dona Jurema, ela é completamente maluca por filme, passa o dia inteiro vendo canal de filme na televisão. E de manhã conta pra gente. Isso, de certa forma, te influenciou na tua escolha profissional? Eu não sei se conscientemente. Não sei se conscientemente. Talvez a influência de ter assistido e tal. O que eu sei, profissionalmente, o momento em que eu
quis estar no palco foi quando eu assisti Morte e Vida Severina, a primeira montagem que tinha ganho um prêmio no Festival de Nancy e se apresentou no Teatro Municipal. Fui levada por um professor de geografia, que era maravilhoso, e que, em vez de aula de geografia, levava a gente para ver teatro sempre, discutir teatro e fazer teatro. Eu não sei nada de mapas, mas faço teatro. O professor Gáudio levou a turma para assistir Morte e Vida quando já tinha ganho o prêmio e estava voltando de Nancy. E eu fui no Teatro Municipal, primeira vez, me lembro que eu botei um salto alto. Primeira vez, era um sapato amarelo, gente. Quem que usa um sapato amarelo? Mas eu me lembro que era um sapato amarelo de salto alto e tinha que andar no paralelepípedo ali para chegar no Teatro Municipal. E eu fui lá na torrinha, mas eu vi aquele espetáculo. E falei, tudo o que eu queria era estar ali, lá embaixo, junto com aquela gente, cantando e fazendo aquilo. Comentando com uma colega que tinha ido comigo, eu disse, eu queria muito fazer isso, mas eu acho que eu já sou velha. Eu acho que eu tinha 16 anos. Eu acho que eu já sou velha, porque a Shirley Temple começou com 3. E a minha referência é a Shirley Temple, por causa da minha mãe, né? Claro. Por influência da tua mãe. Da minha mãe, por causa da minha mãe. E depois que eu fui descobrir que dava tempo ainda de fazer. E foi ele também que levou para ver o Godot? Ele levou para ver o Godot. Naquela sessão emblemática? Ele levou para ver o Godot. Fala sobre isso um pouco. O professor Gáudio, ele levava a gente para assistir todos os espetáculos. Não interessava Roda Viva, ele levava. Não interessava se era proibido, se era... Ele levava, ele amava teatro. Ele era muito amigo dos produtores, e os produtores sempre faziam aquela reserva para a turma dele. E eu vi com ele o Édipo, do Paulo Outram. No Maria de la Costa, coisas inesquecíveis. E com ele, nós estávamos com a turma do Alberto Conte, que era o colégio que eu fazia, e ele foi à tarde, a gente foi assistir, era uma sessão à tarde, especial para o meu colégio. E no intervalo entrou um senhor de cabelos brancos, uma pessoa linda, depois eu soube que era o Valmor, e disse que ela tinha passado mal e que não íamos ter segundo ato. E devolveram os ingressos. Eu me lembro tão bem que eles nos devolveram o ingresso para assistir no outro dia, porque na volta de ônibus, a gente foi, não foi de ônibus escolar, a gente foi de ônibus normal, pagando passagem mesmo. No ônibus, eu peguei o meu bilhete e falei assim, eu tenho que guardar isso, falei para minha amiga, eu tenho que guardar isso porque eu quero voltar para ver o segundo ato. E não houve. Que nunca houve. E então eu tive essa oportunidade de presenciar a Cacilda fazendo o primeiro ato do Godot e de estar lá no dia da tragédia. Uma coisa que me chamou muito a atenção em conversas e depois lendo o livro também e tudo isso, é aquela história que a sua primeira quase experiência no teatro, o figurino foi parar no lixo. Você podia contar como que foi essa história, porque eu acho que é uma história emblemática de como um sonho vai para o lixo. Então... Quando eu era criança no colégio? Quando você era criança. Então, aí tô lá no colégio, ia ter a pecinha, a Bela Adormecida, acho que tinha umas fadas e tal. A Bela Adormecida eu ia fazer um personagem. Minha mãe fez o chapéu, era uma fada. Minha mãe fez o chapéu de cone, mas era colégio, grupo escolar, Amadeu Amaral. Entra burro, sai animal. Era assim que a gente falava. Aí ia fazer a peça, que eu ia fazer uma fada. Aí a mamãe fez a roupa, fez o coisa, toda, e eu toda vestida de fada para fazer a pecinha no dia. A pessoa que dirigia, que eu não me lembro se era uma professora, era alguém que era um pouco superior, chegou para mim e disse, olha, você não vai mais fazer esse personagem, você vai fazer outro, porque a menina fez sei lá, me tirou o papel. Eu peguei aquele
cone de cartolina. Não faço papel nenhum, joguei fora toda a peça, tudo, e não estreei. Fui embora para casa, e assim foi a minha primeira frustração no teatro. A dona Ju sempre foi chegada no figurino, né? Porque ela te fantasiava no carnaval e te levava para tirar fotografia. Sempre, então tem sempre. lá holandesinha, portuguesinha, japonesinha. Tem Tá lá, né? Tem Não sei se a Alzira bailarininha passou por bem isso, mas gordinha, eu tem. era bem gordinha, e tem uma de bailarina que eu amo. Porque assim, ela eu de tutu, bem gordinha, com o pezinho assim, nunca dancei, nunca fiz balé, coisa nenhuma. Mas a foto da bailarina tá lá. Existem uns paradoxos nas nossas famílias, né? Aham. Porque sua mãe nunca estimulou você a ser atriz, mas foi ela que te inscreveu no Emílio Fontana. Eu sempre fui muito tímida, e isso incomodava minha mãe, porque minha mãe é uma mulher exuberante até hoje. Opa! Até hoje ela é expansiva. E ela ficava muito incomodada com essa minha timidez. Eu comecei a fazer cursos de direção de teatro, que naquela época tinha lá na Folha de São Paulo. De direção, de história do teatro, porque era um assunto que começou a me interessar a partir do Morte e Vida Severina. Aí ela falou, teatro? Vou botar ela no curso de teatro para desinibir. E me inscreveu ali no TBC, no curso do Emílio Fontana. Quando eu era naquele palquinho da sala de baixo do TBC. Quando eu entrei lá embaixo e subi naquele palquinho, eu falei, nunca mais saio daqui. Ah, que maravilha. Ai, que maravilha. Foi instantâneo. Não saio mais daqui. Dali eu fiz a primeira etapa do curso, dali fui para o Teatro de Arena. Ah, que maravilha. Onde aí realmente foi a minha formação. Emílio Fontana, nós temos um depoimento dele, especialmente gravado para você. Olha só. Oi, Denise, que bom poder falar com você. Tenho muito orgulho de você. Fico, em primeiro lugar, eu muito feliz sempre que vejo os seus créditos, as suas afirmações de suas origens culturais e artísticas. Você cita o curso Emílio Fontana. Fico muito honrado com isso. Significa que ele teve alguma importância na sua carreira. Sinto orgulho porque você é uma profissional que se dedicou profundamente ao teatro. Segundo, porque você, uma das primeiros passos que se deu artisticamente foi no Teatro de Arena. Teatro que eu tive o prazer de fundar o Teatro de Arena. Teodoro Banhma, eu era jovem também, e estava construindo um teatro novo. E você vai lá e participa do grupo do Arena e faz uma bela carreira com o Boal e aquela turma toda. Foi maravilhoso, fiquei muito, muito contente. E depois também que me deixei encantado em você é a sua vocação para o teatro popular, coisa que também foi muito meu feitio. E também, sem dúvida nenhuma, os prêmios que você leva, né, que é o governador do estado e o Molière, não é qualquer um que tem 2 prêmios desse porte. Então, eu quero dizer a você que eu tenho orgulho de dizer que o meu tijolinho eu pude colocar nessa estrutura muito importante que você construiu, que é a sua bela carreira. Um beijo grande, sucesso para sempre. E que você de vez em quando se lembre de mim, como você se lembra nas ocasiões que você fala da sua biografia. Um beijo grande. Tchau, querida. Oh, que lindo. Ai, Emílio, muito obrigada. Que prazer te ouvir. Eu devo muito a você. Sem dúvida, você deu o primeiro empurrão. Foi com você que me deu o entusiasmo, me mostrou o que era, as primeiras aulas de voz. Eu nunca esqueço da procurar o broche, a aula de procurar o broche, a primeira aula foi com você. Então, eu tenho uma dívida eterna com você e um agradecimento profundo. Agora, como é que você vai parar no Arena dele? Então, saindo do curso do Emílio, tinha um colega que fazia o curso do Emílio e falou assim, tem um lugar que vai começar um curso maravilhoso, você tem que ir lá no Teatro de Arena. E eu fui com esse amigo, Padiburski. Me levou lá no Teatro de Arena e eu fiz uma entrevista com a Eleni Guariba. Porque tinha entrevista antes, né? Ela conversou comigo, nesse meio tempo a Cecília, que hoje é Boal e que naquela época se chamava Cecília Tumin, entrou, conversou um pouco comigo também, aí me falaram quanto custava, aí eu fui embora porque eu não podia pagar, era muito caro, não dava para eu pagar. Não sei se era caro, mas eu não tinha condições de pagar.
Aí passou um tempo, uns 15 dias, eu fui assistir Chiclete com Banana, no Teatro de Arena. Eu fui assistir e estou saindo e a turma que estava fazendo o curso em cima estava descendo. Aí a Cecília me viu e falou, você não vem fazer? Eu falei, eu não venho, não tenho dinheiro. Aí ela fez um abatimento. Baixou o preço pela metade, eu comecei a trabalhar, ajudar meu pai na lanchonete, que ele tinha uma lanchonete lá dentro do colégio, do Alberto Conte mesmo. Comecei a ajudar e ele me deu esse dinheiro e aí eu fiz esse curso. E desse curso nunca mais saí, porque quando a gente tinha já caminhado bastante, vários alunos já tinham saído, nós já éramos um núcleo pequeno, o UOL propôs que a gente fizesse a pesquisa do Teatro Jornal, que era o seguinte, pesquisar as notícias do dia anterior e dramatizar essas notícias. Então, nós selecionávamos algumas notícias e ficávamos improvisando em cima dessas notícias. E se vocês seguirem todo o trabalho de pesquisa que o Boal fez e desenvolveu no mundo todo, o comecinho dele foi com esse pequeno grupo do Teatro Jornal, lá no Teatro de Arena. Denise, duas pessoas que estiveram com você lá no Arena, nessa fase, também gravaram depoimentos a seu respeito. Olha só. Denise, querida, puxa vida, hein? Quanto tempo estou aqui para lembrar algumas coisas, né, que vivemos juntas, o nosso começo no Teatro de Arena, quando nós fizemos o curso do Teatro de Arena, o curso de interpretação, depois nós fizemos o nosso querido Teatro Jornal. Era o Jovem Arena, que estavam fazendo o Teatro Jornal, o primeiro espetáculo de Teatro Jornal, o Boal, que era um espetáculo sensacional, que demonstrava as técnicas do Teatro Jornal, e era muito bom, de improviso, de coisa, era ótimo. Eu me lembro muito bem de uma personagem que você fazia, que era uma menina, uma estudante, né? Mas, na verdade, a cena nós fizemos sobre a pessoa que roubou a peruca dessa estudante na Praça da República. Fomos para a França com o Zumbi e o Teatro Jornal. E fazia o Teatro Jornal no meio do almoço do pessoal, no refeitório, em cima das mesas, é um negócio sensacional. Eu me lembro também, não posso me esquecer nunca, da Dona Candê, que você fez com o nosso querido Humberto Magnani, e depois você me chamou para ficar no seu lugar. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui assistir você fazendo, eu molhei toda a minha camisa e você me abraçava, chorando também, e falava, é a história da sua mãe, é a história da sua mãe. E eu agradeço muito você por isso, por todas as coisas que você faz, e principalmente porque você é a companheira e amiga que você é. Querida, um grande beijo para você. É isso aí, tô velho. Um beijo. Ai, que maravilha! Pois é, a Dulce era, nesse grupo que fazia o Teatro Jornal, ela era a chefe, ela que organizava, que mandava, tanto que ela tem um teatro até hoje, né? Ela sempre foi uma atriz militante, dedicada, corajosa. E a gente... com o Antônio Pedro, gente, ai que delícia, Antônio Pedro. Ai, nossa, a gente trabalhou bastante, depois que a gente voltou da França, a gente fez a Doce América, Latinoamérica, foi o Antônio Pedro que dirigiu até. Ele ficou encantado com aquilo que a gente tinha feito. E o que eu vou falar para a Dulce, gente? A Dulce é minha irmã de vida, de tudo, que a gente fez todo o nosso começo de vida juntos. E ainda me apresenta a foto do Magnani, meu querido amigo, amado. Ai. Denise, tu, Alcides, nós temos o primeiro intervalo do programa agora. A gente volta na sequência com o Persona em Foco de hoje.
Segundo bloco do Persona em Foco, hoje nós temos a Tuna Dweck, Alcides Nogueira, conduzindo um bate-papo gostosíssimo com a Denise Del Vecchio. Odê, você até hoje é uma pessoa engajada, uma pessoa militante com a sua arte. E no começo da sua carreira, você fazia parte do Teatro Núcleo Independente. Isso. E vocês iam às periferias, vocês... Milton Nascimento, né? A arte vai onde o povo está. E eu queria saber que tipo de espetáculo vocês encenavam, para onde vocês iam, que tipo de público vocês encontravam, que tipo de reação. Depois que que o Teatro de Arena meio que faliu, o Boal se exilou, o Núcleo, esse grupo do qual o Celso Frateschi fazia parte, nós casamos, nós fomos trabalhar a convite do Maurício Segal no Teatro São Pedro. E lá a gente fez a Semana de 22, do Carlos Queiroz Teles, que querido, né? Fazia Ciclone. Eu fazia Miss Ciclone. E ali a gente fez A Queda da Bastilha, que foi um espetáculo muito importante. E a gente conseguiu, nesse teatro, ter muito contato com grupos de estudantes e fazer esse tipo de trabalho lá, né? Até que tivemos também que sair de lá. Tivemos que sair de lá, o Maurício também foi preso. E aí nós ficamos sem sede, sem lugar para ensaiar, para nos reunirmos. E nós alugamos no Bexiga, mas ali não era um lugar onde a gente pudesse apresentar. E a base do grupo continuava sendo o Teatro Jornal. Continuava sendo montar espetáculos em cima de notícias, só que aí a gente fez o Teatro Jornal Histórico. Já eram não mais notícias do dia, a gente começou a pesquisar notícias históricas. Pegava jornal de 1930, e começava a juntar e fazer, a partir disso, um espetáculo. Fizemos um espetáculo que chamava A Epidemia de 1918, que partia da gripe de 1918, que dizimou a população mundial, e mostrávamos como a epidemia vai se infestando na sociedade e destruindo seus maiores valores. Com esse espetáculo, nós trabalhamos muito com Mobral. A gente conseguia fazer formação de atores na periferia, formação junto com o pessoal do Mobral, com as turmas do Mobral. Dentro dessas turmas, a gente foi indo para a Zona Leste, lá para a Zona Leste, chegamos em São Miguel. E aí, em São Miguel Paulista, a gente falou, aqui dá para fazer uma base. Com a ajuda da Ruth Escobar, que foi nossa fiadora e foi uma pessoa espetacular, a gente conseguiu alugar um galpão, era uma garagem enorme, e montar um teatro na estrada de São Miguel. E lá desenvolver a parte final desse grupo, onde aí era eu e o Celso, que éramos mais ou menos pai e mãe daquele grupo, e aí ele se desenvolveu até acabar e cada um ir cuidar da sua vida. A partir daí, você entra na televisão, você vai para a televisão. E pelo que eu sei, ou pelo que consta da biografia, de tudo isso, a primeira novela foi na Tupi, ao lado de grandes atores, que foi Ídolo de Pano. Não é isso? Isso. Teixeira Filho. Isso. Como é que foi? Henrique Martins. Henrique Martins, exatamente. Como é que foi esse rito de passagem? Como é que foi a sua adaptação? E como é que foi essa, sabe? Bom, meu filho nasceu. Eu tinha que sustentar. Olha lá, criança. Tá lá, grandão. O dinheiro que a gente conseguia no teatro sempre foi aquele dinheirinho, né? Que não dava para... Não tinha nem fralda descartável naquela época, a gente tinha que lavar mesmo. Então,
eu tinha que arrumar algum jeito de ganhar dinheiro. E o Teixeira Filho, ele era da minha família, ele era sogro da minha irmã. Ele me viu no teatro e falou, eu vou dar um jeito, vamos ver se você entra numa novela na Tupi. Meu filho tinha 4 meses, eu fui lá, conversei com o Henrique Martins e meu Deus, eu nunca esqueço como eu fui arrogante, porque eu nunca tinha feito televisão, entrei lá na TV Tupi, isso em 1974. Aqueles monstros sagrados, né? Laura, Tony... Laura Cardoso, Tony, Denis Carvalho. Aí eu cheguei lá e o Henrique veio conversar comigo. Eu falei, olha, eu quero fazer novela, mas é o seguinte, eu tenho que sair porque eu tenho que ir para o teatro. Quando der 7 horas, eu tenho que ir embora porque eu tenho que ir para o teatro. Bom. Aí ele ficou me olhando com aquela cara de alemão brava e falou, vamos ver se dá, né? Vamos ver se dá, gostosa. Ele chamava todo mundo de gostosa. Aí eu comecei a fazer novela, ele nunca me deixou perder um espetáculo. Dava 7 horas, ele falava, vai embora, gostosa. E não era espetáculo de sexta, sábado e domingo, não. Era espetáculo de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Chegava às 7 horas, ele me liberava e ia para o teatro. Nunca perdi um espetáculo. Eu tenho uma gratidão tão grande pelo Henrique, lindo, uma paixão por ele. Ele me ensinou tudo. Lindo. Denise, uma das maiores atrizes do teatro e da televisão brasileira, fez questão de gravar uma mensagem, uma saudação para você. Vamos falar da Denise Del Vecchio. É fácil. É uma das melhores atrizes deste país. Faz trabalho, fez maravilhosos, tanto em São Paulo como no Rio. Já trabalhamos juntas, fizemos novelas juntas. E aí ela já se revelou a bela atriz, a grande atriz que ela é. E Denise também é uma belíssima atriz de teatro. E a minha convivência com a Denise sempre foi muito boa. Foi de amizade, de coleguismo, de camaradagem. Acho uma atriz especial, bonita por dentro e por fora, uma pessoa que eu sempre gostei, uma pessoa que eu assisto o que ela faz, que é sempre bom, tanto na televisão como no teatro, e é por aí. Falar o quê depois de ouvir isso da Laura, gente? Falar o quê? É uma coisa... A Laura, ela fazia ídolo de pano, ela era... Vocês viram ali. Eu ficava escondida na coxia, vendo ela fazer a cena. Ela nem sabia quem eu era uma menina chegando ali. E eu ficava escondida, porque eu falava assim, se eu tenho que aprender alguma coisa, é com ela. Ela arrisca, ela é corajosa até hoje. Até hoje. Até hoje. Ela faz loucuras. Então, para mim, acho que eu não preciso ganhar mais nada na minha vida de prêmio, nenhum. Esse depoimento, o maior prêmio que eu podia ganhar. Algum tempo depois, dessa questão de novela e tudo isso, você parte para a sua carreira solo no sentido de não estar mais vinculada a grupo, essa coisa toda, e como contratada, né? Já como contratada, que é uma outra maneira de você ter isso. E vai fazer uma peça. Você pode falar sobre isso? Vejo um vulto na janela, me acudam que eu sou donzela. Exatamente. Foi quando eu saí, o grupo, cada um foi cuidar da sua vida, e eu fui trabalhar, o Di Biase me chamou e eu fiz esse espetáculo. E foi a minha primeira experiência, assim, caramba, tem um salário para fazer teatro. Isso é importante, né? Vejo um vulto na janela, tinha um elenco só de mulheres, um elenco só feminino. Uma dessas mulheres, uma dessas atrizes, mandou também uma mensagem para você. Quem será? Oi, Denise, tudo bem? Eu estava aqui pensando
de quando a gente se conheceu, que na verdade foi no Vejo um vulto na janela, me acudam que eu sou donzela. É um elenco todo feminino, com pessoas memoráveis. E a gente ficou muito amigo. Eu lembro de vários fenômenos, várias situações que nós vivemos nesse espetáculo. Depois, na Resistência, e nesse período a gente teve uma empresa que se chamava Talento e Formosura. E que, se eu não me engano, foi a mesma empresa que produziu Feliz Ano Velho. Queria muito ter a oportunidade de estarmos juntas num mesmo trabalho, no mesmo camarim, porque a nossa convivência é sempre muito prazerosa. Um beijo e saudade. Ai, que delícia, Inara. Ai, que delícia, meu Deus do céu. Bom, a convivência com a Aimara é uma emoção a cada momento, né? Ela é uma mulher intensa. Você tem um tipo de entrega, de simbiose com as suas personagens, que é muito visceral, que é muito emocionante e que envolve todo mundo, que está fazendo com você e que está assistindo. E tem um espetáculo inesquecível para todos nós que assistimos. Espero que um dia tenha algum vídeo ou sei lá o que todo mundo possa ver, que é Flor Bela Espanca, de autoria do Tid aqui. Eu sei que não é fácil, porque é um momento muito emocionante, mas eu acho muito importante que as pessoas entrem em contato com essa experiência da Dê. Com a Flor Bela, eu descobri a língua portuguesa, através do Alcides, claro. Eu descobri a força do que é dito, a palavra que serve para o amor e serve para a morte. A força da palavra da Flor Bela, traduzida pelo Alcides, foi avassaladora para mim. Essa foi uma grande descoberta. É uma mulher louca, uma mulher completamente cheia de contradições, vivendo num país retrógrado, onde uma mulher, imagina, escrevendo e casando milhares de vezes, ela abortou não sei quantas vezes, ela tem uma vida conturbadíssima. Você sabe que nem eu tinha essa percepção, eu comecei a ter depois, do tanto que esse espetáculo marcou. Muita gente vem me falar sobre Flor Bela. Muita gente. Muita gente vem me falar sobre você fazendo a Flor Bela. E quando eu vi o filme português, eu vi o preconceito que eles ainda têm contra a Flor Bela. Eles não assumem nada, eles não assumem que ela foi suicida, eles não assumem que ela tinha esse amor incestuoso pelo Apelles, não assumem que ela era lésbica, não assumem nada. Que abortou 50 vezes. Que ela abortou 50 vezes, que ela casou 50, nada. Tinha amantes. Que nós fizemos. Temos mais um intervalinho agora, é rapidinho, voltamos já já com o Persona em Foco. Pronto, estamos de volta. Hoje o Alcides Nogueira e a Tuna Dweck estão conduzindo a conversa com Denise Del Vecchio. Então, Dê, você fala muito da coisa técnica, enfim. Lua de Cetim, que é o espetáculo que nosso querido amigo escreveu para você e criou a personagem Candelária para você, foi o primeiro espetáculo teatral onde você tem uma interpretação mais naturalista, digamos assim, né? Você ganhou mulher, e eu queria saber como é que foi o processo de construção da Candelária, da tua personagem. Então, a Lua de Cetim, ela é um texto, dos melhores textos nacionais, e tem uma estrutura de personagem muito bem definida, o que, para um ator, é tudo que a gente quer, né? Eu era a paulistana do grupo, porque era tudo caipira. Você, só você e o Elias. Eu e o Elias, que éramos aqui, né? O Márcio e o Magnani. Então, o Magnani me ajudou muito, porque ele era aquele personagem, né? E eu fui mimetizando muito as coisas do Magnani. E a gente jogava muito bem juntos. Centenas de exercícios que o Márcio Aurélio proporcionou, e como bom professor que ele é, né?
A gente aprendia muita coisa. Então, essa Candelária, ela tem um pouco de todas as mães, um pouco da minha mãe, um pouco da minha avó, um pouco da... Enfim, e muito do Manhane. De quem será desse elenco do Lua de Cetim que mandou uma mensagem para você? O Elias. Será? Então, Denise Del Vecchio, Lua de Cetim, de Alcides Nogueira. Esse espetáculo a gente, na verdade, produziu em forma de cooperativa. Denise fazia minha mãe, Humberto Manhane meu pai, e falava da família brasileira que vivia um período durante o AI-5 e depois a volta do seu filho do exílio. Foi uma experiência maravilhosa do ponto de vista teatral e como artista nós estávamos participando de um momento político muito significativo para todos. Denise fazia a minha mãe e Denise dava ao espetáculo uma sutileza e uma força da mulher muito bonito. Foi muito intenso, porque a gente fazia uma família, então o teatro já é uma própria família, né? Então a gente busca referências da nossa vida pessoal, mistura com essa vida da ficção e tem coisas que ficam eternas. Nós nunca mais trabalhamos juntos, mas cheguei a ver outros trabalhos da Denise. Denise tem uma característica da sutileza, da delicadeza, uma mulher extremamente forte e uma atriz deslumbrante, né? Então toda vez que eu penso na Denise, no Humberto Manhane, nesse espetáculo eu penso como se eu estivesse pensando na minha vida pessoal, que o teatro tem tanta força, né, que essas pessoas ficam para sempre. Ai, que lindo, Você tem que ler o livro dele. Não tem ideia. que lindo que ele falou. E é verdade, é isso mesmo. É como se fosse parte da minha própria vida, da minha própria família. Ele, que é um ator e um diretor extraordinário, né? Um artista completo. Nossa, mas é isso mesmo. Ele é meu filho também. Ele é muito meu filho, até hoje. Denise, o vídeo que nós vamos lhe mostrar agora é um depoimento muito especial. Prepare-se. Ah, meu Deus. Oi, Denise, minha querida amiga. Bom, eu lembro que no meu persona, você falou tão lindo de mim, né? E eu acho que a gente, além de ter trabalhado juntas e de ter sido muito próximas, e somos muito próximas, mesmo que distante, eu não gostaria de ficar falando sobre os nossos trabalhos. Eu queria mais falar o que você representa na minha vida, né? Porque, para mim, eu tenho muito orgulho de ser sua amiga pela forma, pela postura, pela mulher e principalmente pela atriz. Eu quero te dizer que você foi muitas vezes a minha mulher, a minha musa inspiradora. Por quê? Porque eu não entendia de política, não entendia de teatro, não entendia da vida, não entendia de nada. E eu via essa mulher o tempo inteiro não entendendo de tudo, porque você nunca foi arrogante, você sempre foi humilde, simples, mas demonstrando como é que a gente tem que se comportar na vida. E você me ensinou isso. E mesmo que tenha sido tão breve os nossos encontros, mas eles foram tão importantes. Eu me lembro da sua mãe dando dinheiro pra gente comprar o figurino do Feliz Ano Velho. Eu me lembro de tanta coisa. E essas coisas a gente não esquece e quer realmente guardar para sempre. E que bom que eu tô tendo essa oportunidade de falar isso para você, para sua família e para todas as pessoas. Ai, meu Deus. Pois é, a Lília é uma grande amiga, uma grande amiga. A Lília é a pessoa que, quando eu fui para o Rio, nessas condições que eu digo, de ônibus, sem ter onde ficar hospedada para poder fazer uma novela, eu fiquei na casa dela, ela me acolheu.
E até hoje a gente torce muito uma pela outra. Ela é uma grande atriz, ela é uma pessoa generosa. Ela dentro da televisão, no palco, ela é divertida pra caramba. E, cara, foi muito bom ouvir isso da Lília, muito bom saber que eu também fui importante, sou importante para ela ser a pessoa que ela é, maravilhosa. Odê, tem um espetáculo que marcou muito quem assistiu, quem fez, quem escreveu. Marcou muito Marcelinho Rubens Paiva. E o Tid escreveu Feliz Ano Velho. E esse espetáculo inesquecível foi remontado 20 anos depois da estreia. Eu queria saber se você acha que nessa remontagem o impacto foi o mesmo, ou que tipo de impacto, o Andrezinho estava também, que tipo de impacto que causou essa remontagem? A primeira montagem do Feliz Ano Velho foi fora do normal, fora de qualquer parâmetro. Foram 6 anos em cartaz, 6 anos. A segunda já estava mais fora do contexto, né? Ela já estava mais fora do contexto, já não encontrou mais esse mundo da forma que foi. Mas mesmo assim, ela é uma peça maravilhosa. E hoje, se montar de novo, ela é necessária ainda. Eu também acho que é necessária. Nós temos um depoimento também sobre esse trabalho, Feliz Ano Velho, um grande sucesso, né? A Denise é uma grande amiga. Eu lamento muito que a gente viva em cidades assim separadas e nem sempre estejamos juntos, mas fizemos belíssimos trabalhos juntos, né, Denise? Os Imigrantes, nós fazíamos um casal. E a nossa, o Feliz Ano Velho, né? Obra que nós dois e aquele grupo maravilhoso, Adilson, Marcos Frota, Lilian, Cristiane, Alcides, todos nós juntos fizemos aquela obra do Marcelo Rubens Paiva, o Feliz Ano Velho. Eu me lembro que eu acho que uma das sacadas mais bacanas da peça era aquela alternância do hospital e aqueles aparelhos, né, de ginástica. Acho que isso foi ideia da Denise. Denise, te amo. Um beijo. Querido Paulo. Paulo, querido. O Paulo eu amo de paixão. Quando a gente se encontra é uma coisa de identidade absoluta, mesmo que a gente não trabalhou mais juntos. Nós fizemos mais novelas ainda, mas o Paulo é uma paixão e admiro demais, um ator maravilhoso. E essa ideia, isso que ele falou é verdade, sim, porque foi a única vez que eu tentei desenhar. Eu sou péssima, eu não consigo desenhar um círculo no copo. Mas foi a única vez que eu falei assim, olha, por que a gente não faz um negócio assim, igual E fiz um desenho assim, igual um trapézio aqui, um trapézio aqui, e uma rampa. Eu desenhei uma rampa. A rampa dançou, porque não dava para botar. Mas eu tive essa ideia dessa coisa. Genial, foi, né? E funcionou. Ótimo, nós temos mais um intervalo. Agora é o último do programa. Voltamos já com o Persona em Foco. Estamos no último bloco do Persona em Foco. Tuna Dweck, Alcides Nogueira, ainda tem algumas questões a serem perguntadas para Denise Del Vecchio. Nós fizemos uma minissérie maravilhosa juntas, JK, a história do Juscelino Kubitschek, escrita pela Maria Adelaide Amaral, pelo Alcides, e nós fizemos personagens reais. Você fez a Naná, irmã do Juscelino. Isso. Você acha que existem cuidados especiais quando a gente vai compor uma personagem real em relação a uma personagem de ficção? Quais são esses cuidados? É muito delicado, porque você vai ter centenas, milhares de pessoas que conheceram, que viram, que sabem. Uma das experiências mais fortes que eu tive com esse personagem real foi com a Eunice Paiva, né? Sim. Que era a mãe do Marcelo. E aí, quando você tem que fazer uma pessoa que existe e que vai estar na plateia, talvez, e que vai te ver na televisão,
é sempre temeroso. Tudo que a gente puder juntar de documentação, de referência, é importante, mas não dá para imitar, porque imitar é cilada, vai dar errado. Denise, olha só quem mandou um depoimento sobre esse trabalho seu na minissérie JK. A Denise Del Vecchio é uma grande atriz. Querida Denise, você é uma grande atriz e é daquelas raras atrizes que pegam um papel pequeno e transforma num grande papel. É assim, quando você está em cena, a gente só olha para você. Desculpem os outros, mas é verdade. O que você fez em JK foi uma coisa prodigiosa. Você pegou o papel da Maria da Conceição, da Naná, irmã do JK, conselheira do JK, confidente do JK, que sabia de tudo da vida conjugal e da vida extraconjugal dele, e você conseguiu fazer uma coisa prodigiosa que realmente foi dar assim uma dimensão enorme, uma importância enorme a esse personagem. Então, isto são para poucas atrizes. Mas de você, eu só posso esperar isso, só poderia esperar isso mesmo. Por quê? Depois de ver você em Lua de Cetim e Flor Bela Espanca, e você fez a minha Eletra de Sófocles também com o Jorge Tacla. Então, depois de ver você, claro que você é notável. A única coisa que eu lamento é que, ao longo desse tempo todo, eu, com essa admiração enorme que eu tenho pelo seu talento, você tenha feito tão poucas coisas comigo. É a única coisa realmente que eu lamento, porque a minha amizade por você, você sabe, você mora no meu coração. Um beijo, Denise. Que eu também lamento muito, Adelaide, que a gente não tenha podido trabalhar mais juntas, porque você é uma das autoras mais brilhantes, né? E essa coisa de pegar um papel pequeno, eu sempre tento colocar ele na dimensão da história. E eu acho que isso funciona. Você coloca ele na dimensão da história. Qual é a função dele? A menos que seja uma bobagem que alguém te dê, mas se tem uma história, se tem um personagem, mesmo que pequeno, dentro da dimensão da história, coloca ele lá. Não tenta botar ele maior do que ele é, nem menor do que ele é. Ele é o protagonista daquela história, da sua história. No momento em que ele está em cena, ele é o protagonista daquela sua história de personagem, mesmo sendo coadjuvante do outro, como cada um de nós é protagonista da sua própria vida. Então, e coadjuvante dos outros. Então, eu sempre me coloco assim, se o papel for ruim, é ruim, não dá para fazer milagre. Mas se o papel for bom, mesmo pequeno, dá para fazer um bom trabalho. Devo falar em televisão, já faz acho que mais de 10 anos que você tem feito novelas na Record, né? E são produções muito caprichadas, muitas delas até lembram uns filmes de Hollywood dos anos 50, assim. Você gosta de criar personagens de época, históricos? Adoro. Ai, eu tenho maior preguiça, de cena na novela assim. Ai, minha amiga, vamos tomar um suco de laranja na lanchonete? E falar, ai, o meu marido, sabe? Ele tá saindo com outra. Ai, gente, eu tenho uma preguiça disso. Porque não tem muita saída para isso, gente. Como que você vai fazer uma coisa? Aí você pega uma Joquebed, que nem eu peguei nos 10 Mandamentos. Aí você vai inventar o que você tiver. Um panão, um negócio na cabeça, um textão. Aí você aproveita que você já fez tragédia grega, você rouba uma coisinha daqui, rouba outra coisinha dali. Então, eu gosto mais de fazer época na televisão. Gosto mais do que o suco de laranja. Denise, um ator que esteve com você num desses trabalhos da Record, mandou uma mensagem emocionada. Olha só. Quando eu comecei a minha carreira como estudante de artes cênicas na Unicamp, um professor meu, amigo nosso em comum, entre eu e Denise, me falava que eu tinha que ver o trabalho da Denise no Feliz Ano Velho, porque era uma coisa estonteante. Ali eu assisti pela primeira vez a Denise em cena e eu fiquei muito impressionado, fiquei muito tocado com o trabalho dela. Muito tempo depois, eu tive a graça de ser escalado para trabalhar com a Denise na novela Os 10 Mandamentos, na Rede Record de televisão. Eu falei, meu
Deus, como é que vai ser isso agora? Eu vou encontrar com ela, eu vou devagarzinho, eu vou bem pianinho para me aproximar dela. A partir dali eu acho que se criou um laço, se criou um afeto, uma admiração, que é uma coisa que é para sempre, que transcende tempo e espaço, que é quando duas pessoas se encontram de verdade. A Denise tem essa capacidade de compreender que, tirando do colega intérprete o melhor dele, ela também vai crescer. Eu desejo o mundo para você e tudo que há fora dele, tudo que nos faz crescer e nos faz ser teimosos, como você mesma, quando foi na Unicamp conversar com a gente, escreveu na parede da minha sala de aula. Viva a nossa teimosia. É isso aí, Denise. Obrigado por existir, por ser minha amiga e por ser uma das maiores atrizes do teatro mundial. Muito obrigado. Petrônio, que lindo. Petrônio, grande ator, né? Grande ator. Pessoa amada, amada. É tão bom trabalhar com ele. Isso que ele falou, ele tem também. Essa coisa de que se você entregar, puxar, trocar, vem tudo de volta e a cena fica linda e tudo dá certo. É maravilhoso, né? Quando o ator quer só ele brilhar, fica uma droga, um saco. Você fala, o que eu estou fazendo aqui? Porque é essa troca que existe. O Petrônio tem isso o tempo inteiro. Em cena, no camarim, fora dele. Ele é um ator extraordinário. Eu acho que ainda fará grandes trabalhos aí. Tomara que eu faça junto. Denise, o último vídeo que nós temos para lhe mostrar é para lá de especial. Não vou nem comentar nada. Mana, que maravilha participar desse Persona em sua homenagem. Eu estou muito feliz contar um pouquinho da nossa história infantil, quando a gente brincava de Sítio do Pica-Pau Amarelo e você fazia a Emília e de repente você jogava o pó de pirlim-pim-pim para cima e tudo se resolvia. Na vida não é bem assim, mas a gente batalha e vai indo juntas sempre. Você me levou para o teatro profissional, lá a gente trabalhou no núcleo, muito teatro de rua, onde a gente aprendeu muita coisa. Oi, Dê. Estou aqui. Quero aproveitar essa chance para dizer para você que você é o anjo da minha vida. Que desde que eu me entendo por gente, você é referência para mim. Você me ensinou a ter valor, a saber que vale a pena lutar, a saber que apesar das dificuldades da nossa carreira de artista, ela é a mais bonita de todas. Você me apresentou o teatro me apresentou um monte de gente maravilhosa. E tem um ditado que diz, uma pessoa só é uma pessoa através de outras pessoas. Eu sou essa pessoa e devo isso muito a você. Onde eu chego, quando as pessoas sabem que eu sou teu filho, as pessoas já se abrem e já se dedicam muito mais a mim. Isso é fruto do que você é e fruto do que você conquistou a sua vida inteira. Quero aproveitar então para te dizer que eu te amo muito e que você me deu régua e compasso para seguir nessa vida e continua dando. E que eu estarei sempre ao seu lado. Te amo, mãe. Muito obrigada, irmã. Te amo. Ah, para com isso, gente. Que covardia! Que lindo. Isso foi covardia, gente. Ai, caramba, puxa vida. Mana, amo você, meu filho. Puxa vida. Ai, e vocês me mentiram. Ninguém me disse que vocês tinham feito isso. Me enganaram. Ai. Cara, não dá para falar nada depois disso. Nada. Denise, para encerrar o programa, com a sua experiência em palcos, em telas, com quase 50 anos de carreira, você vai completar logo, ano que vem, né? O que você diria para uma pessoa como a sua sobrinha, que está começando na carreira agora? Que recado você daria para ela?
Eu vou falar o que eu escrevi na lousa da Unicamp. Viva a teimosia! Sejamos teimosos. Só. Sou uma cética que crê em tudo. Uma desiludida cheia de ilusões. Uma revoltada a aceitar sorridente todo o mal da vida. Grave e metódica até a mania. Não deixo de ser, no entanto, uma espécie de Dom Quixote fêmea a combater moinhos de vento, sempre enganada e sempre a pedir novas mentiras à vida, num dom de mim própria que não cansa, que não para, que não desfalece. A morte, talvez.